Agora que você já entendeu qual o conceito de renda fixa e principalmente qual a sua importância no mercado financeiro, é fundamental você entender todos os produtos e tipos de investimentos que envolvem essa modalidade. Existem alguns produtos específicos que eu vou estar falando e abordando ao longo desse vídeo e dos próximos vídeos principalmente. Vou tentar trazer para vocês todos os prós e contras de determinada modalidade de aplicação na renda fixa e como você pode principalmente compor o seu portfólio com essas modalidades de investimentos. Mas antes, é fundamental você entender como é que você é remunerado na renda fixa. Parta do pressuposto de que um título de renda fixa, quando você compra, você está adquirindo um contrato, você está firmando um contrato com determinada instituição e você previamente já sabe quanto que esse contrato vai estar te remunerando com base em alguns fatores. Existem hoje 3 principais formas de remuneração na renda fixa que nós devemos compreender, principalmente para saber como é que nós vamos compor o nosso portfólio, a nossa carteira de investimentos. Essas 3 formas, geralmente elas estão atreladas a algum indicador, que nós chamamos no mercado financeiro de indexadores. Hoje no mercado de renda fixa principalmente existem 3 formas principais de remuneração: pós-fixado, pré-fixado e uma forma de remuneração mista, que envolve os 2 primeiros basicamente. Em que consistem títulos pós, pré e mistos? Consequentemente, eles sempre vão estar atrelados a algum indexador em média. Por exemplo, quando a gente fala de um título pós-fixado, ele vai estar consequentemente atrelado à nossa taxa básica de juros ou ao CDI. O que é o CDI? Certificado de Depósito Interbancário. É basicamente uma forma de indexação que os bancos atuam diariamente entre as suas transações interbancárias. Todos os bancos realizam uma série de transações diárias de empréstimos, enfim, entre eles. O Banco Bradesco empresta capital para o Itaú, que vai emprestar para o Santander, enfim. Para justamente mensurar qual taxa de remuneração que eles vão estar cobrando nessas transações, eles utilizam o CDI, que basicamente é mensurado com base na nossa taxa básica de juros Selic. Consequentemente, a gente vai ter lá algo muito próximo da Selic, geralmente vão estar divergindo em um pequeno percentual. Para você ter uma noção, hoje a Selic está em 2%, o CDI vai estar em 1,9%, enfim, às vezes até chega aos próprios 2% mesmo. Então você já sabe que um título pós-fixado vai estar atrelado principalmente ao CDI. Mas o que significa o pós-fixado? Como é que a gente mensura isso dentro do nosso contrato de investimentos principalmente? Basicamente, quando a gente enxerga um título de renda fixa pós-fixado, ele vai estar aparecendo lá para a gente na nossa corretora de valores, plataforma de investimentos da seguinte forma: 130% do CDI, por exemplo. O que isso significa? Que esse título ele vai estar te pagando 1,3 vezes, que significa 130%, 130 dividido por 100, do CDI. Então, como é que a gente calcula isso basicamente? Você vai pegar lá 1,3 e vai multiplicar pela taxa de juros CDI no momento, que está justamente em 2%. Então, se a gente pega 1,3 e multiplica por 2%, significa que esse título, atrelado ao CDI pós-fixado, vai estar te pagando no período que você contratou 1,3 vezes 2 ao ano. Então, basicamente lá 2,6% ao ano, tá? Esse é um título pós-fixado. E por que ele carrega esse nome de pós? Porque justamente você só vai saber quanto que você foi remunerado ao final do período da aplicação, ao final do contrato. Porque justamente o CDI, a nossa taxa básica de juros principalmente, ela está em constante mudança, está em constante oscilação. Há pouco tempo atrás ela estava em 4%, caiu hoje para 2% e já tem estimativa de mais uma alta. Então, como esses títulos em tese basicamente acompanham a taxa básica de juros e o CDI, você vai ter uma remuneração pós-fixada. Você só vai saber de forma concreta quanto foi remunerado ao final do período do prazo de determinado título que você contratou. Esse é um título pós-fixado. Esses títulos eles são muito utilizados principalmente para compor uma reserva de emergência, porque justamente ele vai estar sempre te remunerando um pouco mais ou de forma equivalente à taxa básica de juros. E ele favorece também principalmente o mecanismo da liquidez diária. Geralmente esses títulos eles têm um prazo de liquidez mais aceitáveis. O Tesouro Selic, por exemplo, o título mais utilizado e indicado pelos influenciadores, educadores financeiros, enfim, para compor a reserva de emergência, ele paga lá 100% da Selic em média, tá? Isso significa que ele vai estar acompanhando a taxa básica de juros. Se você tem um outro CDB pós-fixado que paga 150%, lembra sempre, divide os 150 por 100 e multiplica pelo que está atrelado hoje, que é basicamente o CDI, que você vai saber qual a sua taxa atual de remuneração. Uma outra forma de remuneração na renda fixa são os títulos pré-fixados. Quando você contrata um título pré-fixado, você meio que já tem uma certeza de quanto que você vai ser remunerado ao final do período da contratação. Como é que você já tem essa certeza? Porque no valor acordado lá de remuneração, você já vai ter uma taxa fixa, uma taxa pré-fixada. Por exemplo, quando você contrata determinado título, um CDB lá que está pagando 7% ao ano. Você observa isso na sua plataforma de investimentos, o valor lá, 7% ao ano. Significa que durante o período, digamos que você contratou durante 5 anos,
você sempre vai ser remunerado ano a ano esse valor equivalente de 7%. Então basicamente se você colocou lá 10 mil reais, no primeiro ano você vai ter 7% de 10 mil reais, no segundo ano você vai ter 7% do valor atualizado do ano anterior, e aí consequentemente você vai ter sempre essa remuneração de 7%. Quando a gente utiliza essa modalidade pré-fixada, ela basicamente já nos dá uma previsibilidade de retorno, diferentemente de uma taxa pós-fixada que ela é atrelada à taxa de juros, e como a taxa de juros está em constante modificação, a gente não tem como ter uma certeza ou previsibilidade de retorno, tá? A gente tem que estudar ainda o mercado para justamente saber como é que vai estar no futuro, enfim. Mas uma taxa pré-fixada não, ela já te traz essa percepção de quanto você vai estar sendo remunerado. Eu gosto muito de utilizar um título pré-fixado para compor carteira de investimentos para um prazo de vencimento não tão longo, no máximo 3 a 4 anos, tá? Porque consequentemente, quando você contrata um título pré-fixado, você meio que está engessando o seu grau de rentabilidade. Hoje, com a taxa de juros em baixa, em 2% ao ano, a gente consegue observar sim alguns títulos pré-fixados pagando muito bem, alguns pagando até 9, 10% ao ano. São boas modalidades de investimentos para te garantir esse retorno com baixo grau de risco e atrativo de certa forma. 9 a 10% ao ano é uma rentabilidade sim muito atrativa, mas a gente deve ter um pouco de cuidado a mais com esses títulos pré-fixados, porque mais uma vez, eles meio que engessam a sua rentabilidade. Então imagine o seguinte cenário, digamos que por exemplo a taxa de juros que hoje está em 2%, ela volta a um patamar de 2 dígitos como foi lá em 2017 e 2018, volta a um patamar de 13%. Sua rentabilidade meio que vai ficar obsoleta, você vai estar deixando de ganhar capital, tá? Você engessou a sua rentabilidade em 9 a 10%. Então você está deixando de ganhar esses 4% de excedente aí. Quando a gente fala de um país como o nosso, um país emergente como o Brasil, que a gente tem muita essa volatilidade de juros, é normal que a taxa possa sim voltar de um patamar de 2% para um patamar de 2 dígitos, por exemplo. Então por isso que você deve ter muito cuidado ao contratar um título com prazo de vencimento muito longo. Por isso que eu estabeleço essa métrica de 3 a 4 anos, tá? Eu gosto de compor portfólio, gosto de me aproveitar desses títulos que estão pagando mais, mas ainda assim a gente deve ter um pouco de cuidado com isso, ok? No máximo 5 anos. E por fim nós temos a forma de remuneração mista, que mais uma vez, como eu falei, ela envolve essas duas anteriores. Nós vamos ter um caráter pós-fixado e também teremos um caráter pré-fixado. Geralmente essa forma de remuneração mista ela está associada ao IPCA, que é o principal índice de inflação que nós utilizamos no mercado financeiro. Então como é que ela funciona basicamente? Digamos que você observou lá um título do Tesouro, o NTNB, que está pagando IPCA, ou seja, inflação, mais um ganho real pré-fixado de 4%. O que isso significa? Que se a inflação em um ano em determinado período for de 10%, você vai ganhar o equivalente à inflação mais um ganho real pré-fixado de 4%. Então, nesse título especificamente, em determinado período você ganhou 14%. 10% do que a inflação performou, ou seja, o caráter pós-fixado. Concorda que a inflação, assim como a taxa de juros, ela está em constante mudança? Então, por isso que é um elemento pós-fixado. E mais uma taxa de ganho real pré-fixada de 4%. Esse é um caráter misto. Eu gosto muito desse tipo de remuneração, principalmente para o longo prazo. Nós, nos investimentos, sempre devemos buscar ganhar mais do que a inflação. Então, consequentemente, a gente deve pegar esses títulos, sim, que pagam sempre a inflação mais um ganho real. Eu gosto muito de trabalhar com essa modalidade de remuneração, principalmente para ter aquele viés de aposentadoria mesmo, de compor um portfólio focado no longo prazo. Entretanto, a gente deve ter cuidado, tá? Sempre tem a percepção de que esses títulos eles estão associados a uma construção patrimonial para o longo prazo. Eles não devem ser utilizados, nem o pré-fixado nem o misto, para compor reserva de emergência ou de oportunidade. Por quê? Porque justamente esses títulos geralmente têm um prazo de vencimento mais longo e além disso eles têm as oscilações que nós chamamos no mercado financeiro de marcação a mercado. Eles oscilam diariamente de acordo com algumas variáveis que nós vamos estudar também aqui no curso A Jornada. Eu vou falar sobre a marcação a mercado nos próximos vídeos, mas é fundamental você compreender que ele pode sim te trazer algum ponto oneroso se você investir nele visando a reserva de emergência. Toma cuidado, tá? Esse fenômeno da marcação ao mercado a gente vai estudar de forma mais profunda, mas ele pode sim te prejudicar em algum aspecto. Então esses investimentos pré e mistos, você deve focar neles com prazo de resgate maior, senão você pode sim sofrer as consequências da marcação ao mercado, que consequentemente já te trazer a causa principal. Você pode investir hoje 10 mil reais em um título desse, por exemplo, precisar do capital daqui a um mês e esse título está atualizado para um valor de 9 mil, ter uma queda, por exemplo, de 10%. Isso acontece muito por conta dessa marcação ao mercado que nós vamos falar ao longo dos próximos vídeos da jornada. Então é isso, gente. Essas são as 3 principais formas de remuneração que nós enxergamos na renda fixa.
Uma não exclui a outra, tá? Pelo contrário, sempre você deve utilizar as três na composição do seu portfólio, mas sempre entendendo que cada uma vai ter uma função muito específica. Vamos tentar resumir aqui. O título pós-fixado ele vai estar atrelado à taxa básica de juros, ao CDI, ou seja, quando você investe nele você vai tentar acompanhar justamente as oscilações da taxa básica de juros. É ideal quando você investe em um título desse, quando você busca uma liquidez mais imediata e consequentemente também surfar a alta ou a baixa da taxa de juros. Nós temos os títulos pré-fixados, que para mim são legais quando você tem um horizonte de investimento mais de médio e curto prazo, 2, 3 até 5 anos, que aí você consegue sim barganhar uma taxa mais alta, mais atrativa do que o que está pagando hoje a taxa básica de juros. E nós temos os títulos mistos, que acompanham a inflação em média mais o ganho real, que para mim são essenciais para compor um horizonte de longo prazo, porque você sempre vai estar ganhando a inflação, mas um ganho real geralmente muito atrativo também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouco mais sobre os principais produtos da renda fixa, tanto as emissões privadas quanto as emissões públicas, além de alguns fatores fundamentais, como eu falei, da marcação ao mercado, que envolve também o mercado de renda fixa. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e ativa o sininho.